John Owen, contra o arminianismo e seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Capítulo 7. O pecado original e a corrupção da natureza. Embora Herodes o Grande tenha prometido aos judeus que reconstruiria o templo, estes temiam muito que aquele jamais fosse capaz de cumprir a sua intenção, mas, como um construtor imprudente, após demolir o antigo, antes de haver sentado e considerado se era capaz de erguer o novo, eles poderiam ser, por projeto dele, privados de um templo. Portanto, para acalmar as preocupações dos judeus, Herodes resolveu que, imediatamente após demolir alguma parte do templo antigo, construiria uma parte do novo templo em seu lugar. Os arminianos fazem exatamente o mesmo. Após determinarem demolir o edifício da providência, da graça e do favor divinos, pelo qual os homens têm subido ao céu, e temendo que sejamos atribulados por nos encontrarmos repentinamente privados daquilo em que nós depositamos a nossa confiança para a felicidade, eles, aos poucos, ergueram uma torre babilônica em seu lugar, cujo topo eles desejam nos convencer chega até o céu. Em primeiro lugar, portanto, eles trouxeram as pedras da fundação, clamando "Viva! Viva!" em louvor delas, para em seguida assentá-las no terreno arenoso e podre de nossa própria natureza. Ora, alguns sábios mestres construtores do passado já descobriram e nos alertaram que esse terreno era muito impróprio para servir de base para uma edificação tão elevada, devido à corrupção que há no sangue e à impureza que surge dessa natureza, a qual se espalha por todo esse terreno. Diante disso, os arminianos, a fim de incentivar os homens a se juntarem a eles nesta tentativa desesperada, proclamam a todos que não há nenhuma fonte tão grande de maldade no terreno que escolheram para a fundação do seu prédio orgulhoso, e desse modo, eles se posicionam expressamente contra o conhecimento de Deus. Após rejeitarem que a providência de Deus é a origem daquela bondade individual que há em nossas ações e que a predestinação divina é a causa daquela bondade moral e espiritual que pode ser encontrada em qualquer pessoa, eles se esforçam para atribuir o louvor pelas bondades à retidão de sua natureza e à força de seus próprios desempenhos. Mas essa tentativa, nesse último caso, foi considerada completamente inútil, pois devido à deficiência e à corrupção da natureza, em razão do pecado original que foi propagado a todos nós pelos nossos primeiros pais e que nos tornou totalmente destituídos de integridade e santidade, e como consequência disso, todos nós nos tornamos sábios e capazes de fazer o mal, mas totalmente impotentes e sem entendimento para fazermos o bem. Portanto, eles rejeitam totalmente a imputação de uma culpa original inerente, bem como o demérito e a punição em que ela implica, e a consideram como uma inimiga de nossa condição de retidão e benemérito. E quem dera que eles fossem tão capazes de extirpar definitivamente o pecado original dos corações de todos os homens, como eles têm sido para convencer muitos de que ele jamais esteve ali. Se alguém não sabe o quanto essa doutrina do pecado original já tem sido considerada na Igreja de Cristo, que ele consulte os escritos de Agostinho, Próspero, Hilário, Fulgêncio ou qualquer um daqueles pais eruditos que Deus despertou e capacitou para resistirem e vencerem a heresia pelagiana que havia sido disseminada. Ou que considere os muitos concílios, editos e decretos de imperadores, nos quais essa doutrina herética da negação da corrupção original foi condenada, amaldiçoada e destruída. Ora, entre aqueles muitos motivos que os levaram a proceder de forma tão severa contra essa heresia, existe um que tem sido especialmente repetido, o qual merece nossa consideração, a saber, essa doutrina herética nega a necessidade da vinda de Cristo ao mundo para redimir a humanidade.
É somente o pecado que torna necessário um Salvador. E os cristãos tolerarão tal erro que, por consequência direta, infere que a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi desnecessária? Meu objetivo agora não é alegar quaisquer testemunhos desse tipo, mas manter-me focado na minha principal intenção, que é demonstrar o quanto nesse assunto, assim como em outros, os arminianos apostataram da doutrina pura da Palavra de Deus, do consenso dos teólogos ortodoxos e da confissão de fé da Igreja da Inglaterra. A partir do artigo 9º de nossa Igreja, que fala sobre o pecado original, eu observo especialmente 4 coisas. Em primeiro lugar, que a culpa da corrupção e da natureza de cada homem é o mal inerente. Em segundo lugar, que a natureza do pecado é algo que não está sujeito ou submisso à lei de Deus, mas que permanece no próprio homem mesmo após o batismo. Em terceiro lugar, que devido ao pecado original, somos avessos a Deus e inclinados a todo mal. Em quarto lugar, que o pecado original merece a ira e a condenação da parte de Deus. Tudo isso é frequente e claramente ensinado na Palavra de Deus e, no entanto, cada uma dessas 4 coisas são negadas pelos arminianos, como pode ser visto a seguir. Em primeiro lugar, o pecado original é um pecado inerente e uma contaminação da natureza que possui uma culpa em si mesmo e que nos torna merecedores da ira de Deus, e não a mera imputação da culpa de outro a nós, sua descendência. Porém, pelo fato de que isso implicaria que todos já nascem culpados de insensatez e incapacidade para fazerem o bem, então, esses idólatras de si mesmos negam completamente essa verdade. Venator declara: os infantes estão simplesmente naquela condição em que Adão estava antes de sua queda. Não importa se eles são filhos de crentes ou de ateus e incrédulos, pois os infantes, enquanto infantes, possuem todos a mesma inocência, dizem eles em sua apologia, e são ainda mais claros. Não pode haver culpa quando nascemos. Por meio dessa expressão, esses inovadores ousados, com um traço de suas canetas, subvertem uma verdade sagrada, um artigo católico, apostólico e fundamental da religião cristã. Entretanto, para mim, não há argumentos mais fortes da corrupção e da pecaminosidade de nossa natureza do que ver essas questões nefastas brotarem de corações não santificados. Vejamos então como a palavra de Deus refuta esse propósito babilônico. Em primeiro lugar, a natureza do homem, o qual, a princípio, foi criado puro e santo à imagem de Deus, dotado de uma retidão e justiça necessárias e apropriadas a essa condição, para conduzi-lo àquele fim sobrenatural para o qual ele foi ordenado, mas que agora está totalmente corrompida e tornou-se abominável, pecaminosa e avessa à bondade. E essa corrupção ou concupiscência, que é originalmente inerente em nós e derivada de nossos primeiros pais, são verdades abundantemente anunciadas nas Escrituras Sagradas, de modo a principalmente nos obrigar a negarmos nosso eu e nos direcionar para Cristo. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Aqui, em louvor da bondade de Deus para com ele, o salmista começa confessando sua perversidade natural e o pecado em que esteve envolvido antes dele nascer. Essa perversidade natural não era restrita somente a ele e nem a recebeu a partir de seus pais imediatos, mas por meio de uma geração ordinária a partir dos primeiros pais de toda a humanidade. Entretanto, em alguns de nós, Satanás, por meio dessa tentativa pelagiana de esconder essa doença, tenha tornado essa perversidade quase incurável, pois até mesmo aqueles infantes de cuja inocência os armenianos se vangloriam são impuros, segundo o veredito de Paulo em 1 Coríntios 7,14, enquanto não forem santificados por uma participação na promessa da aliança.
e nenhuma coisa impura entrará no reino dos céus. A fraqueza dos membros dos infantes é inocente, e não as suas almas. Os membros de seus corpos aguardam apenas seu desenvolvimento para se tornarem instrumentos do pecado. Os bebês não são pecaminosos apenas por denominação externa, mas são considerados assim devido à imputação da verdadeira transgressão de Adão a eles, pois todos eles são impuros por natureza, Jó 14:4, e devem ser purificados dessa impureza com a lavagem da água pela palavra, Efésios 5:26. Toda a sua natureza está corrompida com aquele tipo de contaminação que é própria apenas do pecado inerente e não acompanha o pecado imputado. Como podemos ver no exemplo de nosso Salvador, que era puro, imaculado, santo, sem mácula, e ainda assim a iniquidade de todos nós foi imputada a ele. Algo semelhante ocorre com aquelas afirmações que falam sobre o lavar pecados, Atos 22:16, e sobre o despojamento da imundícia da carne, 1 Pedro 3:21, Tito 3:5. Existe nos infantes, assim que eles nascem, algo que os exclui do reino dos céus, pois a não ser que também nasçam de novo do Espírito, jamais entrarão nele. João 3:5. Em segundo lugar, é feito um contraste entre a justiça de Cristo e o pecado de Adão, Romanos 5, o qual é o próprio fundamento dessa doutrina. Isso demonstra que há uma corrupção pecaminosa inata em nossa natureza, pois o pecado de Adão mantém a mesma relação com os pecadores, os quais procedem dele por geração natural, que a justiça de Cristo mantém com aqueles que nascem de novo a partir dele, através da regeneração espiritual. Mas nós somos verdadeira, intrínseca e inerentemente santificados pelo Espírito e pela graça de Cristo. E, portanto, não há nenhuma razão pela qual, após serem tantas vezes chamados de pecadores em Romanos 5, devido a esse pecado original, venhamos a rejeitar isso como se tratasse apenas de um rótulo externo, pois a própria comparação e a analogia resultante dela refutam completamente que a imputação ocorra apenas no sentido externo. Em terceiro lugar, todas as passagens da Escritura afirmam a propensão de nossa natureza para todo o mal, bem como a incapacidade absoluta que há em nós para fazermos qualquer bem. As Escrituras afirmam também aquela maldita oposição ao poder da piedade que trazemos conosco desde o ventre, o que confirma essa mesma verdade. Falarei sobre essas passagens bíblicas mais adiante. Em quarto lugar, a carne, segundo a Escritura, é uma qualidade, se assim posso dizer, inerente a nós, pois ela, com a sua concupiscência, é contrária ao Espírito e à santidade dele, o que certamente é inerente a nós. Ora, todo homem por natureza é carne, pois o que é nascido da carne é carne. João 3:6. A carne é algo inerente, algo que habita em nós. Romanos 7:17. Em suma, essa depravação, pecado e corrupção de nossa natureza é evidenciada da seguinte maneira. Em primeiro lugar, por todas as passagens que lançam a culpa ou o merecimento da punição ou a contaminação sobre a própria natureza. Em Efésios 2:1 e 3, nós estamos mortos em delitos e pecados e somos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Estamos totalmente enlaçados por um pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus 12:1. Em segundo lugar, por aquelas passagens que afirmam que essa depravação está arraigada no coração, na vontade, na mente e no entendimento. Efésios 4:18, Romanos 12:2, Gênesis 6:5. Em terceiro lugar, por aquelas passagens que demonstram positivamente essa depravação natural. 1 Coríntios 2:14, Romanos 8:7. Em quarto lugar, por aquelas passagens da Escritura que identificam a carne e a corrupção dela com o velho homem. Romanos 6:6,
Gálatas 5:16. De modo que isso não se trata de uma mera imputação da culpa de outro, mas de uma corrupção intrínseca adjacente à nossa própria natureza, a qual chamamos de pecado original. Porém, infelizmente, parece que nós homens não somos muito bons em moldar a nós mesmos e isso nos deixa muito insatisfeitos. Os arminianos negam tal imputação e a consideram um fardo muito pesado para o estado puro e irrepreensível em que eles supõem que os homens são trazidos a este mundo. Eles negam que são culpados do pecado de Adão e de haverem pecado nele, ou que o pecado de Adão de alguma forma seja imputado a nós. Esse é o segundo ataque deles contra a verdade do artigo de fé da Igreja da Inglaterra. Borels declara: Adão pecou em sua própria pessoa, e não há nenhuma razão pela qual Deus deve imputar o pecado dele aos infames. A natureza da primeira aliança, o direito e o poder de Deus, a comparação instituída pelo apóstolo entre Adão e Cristo, a constituição divina segundo a qual Adão foi designado como cabeça, a fonte e a origem de toda a espécie humana não são absolutamente nenhuma razão para persuadir Borels. Pois é contrário à justiça, diz a apologia deles, que alguém seja considerado culpado devido a um pecado que não foi cometido por ele próprio. Antes, este alguém deve ser reputado por inocente, e no que diz respeito à sua própria vontade, ele verdadeiramente é inocente. E aqui, leitor cristão, contemple o evidente pelagianismo imposto sob nós sem qualquer disfarce ou reserva. De repente, os homens são feitos puros e verdadeiramente inocentes, apesar de toda aquela contaminação natural e corrupção que a Escritura, em toda parte, afirma que eles estão repletos. Nem a razão que eles alegam para isso possui algum valor, a saber que só há pecado quando nossas vontades consentem com ele, como eles claramente insistem. É contrário à natureza do pecado que ele seja devidamente imputado como o pecado de alguém que não o cometeu por sua própria vontade. E, como isso é tudo o que eles têm a dizer, passam a repeti-lo continuamente. O pecado deve ser voluntário, ou então não é pecado. Porém, essa declaração não possui força alguma, pois, em primeiro lugar, João, em sua definição mais precisa do pecado, em João 3,4, não exige a voluntariedade como parte da natureza dele, mas apenas uma obliquidade, um desvio da regra. O pecado é uma anomia, uma discrepância da lei, quer isso seja voluntário ou não. Ora, é certo que existe tal aversão à lei de Deus em nossa natureza, de modo que, em segundo lugar, se originalmente estamos livres de uma verdadeira transgressão voluntária, contudo, não estamos livres de um desvio habitual e voluntário da lei. Mas, em terceiro lugar, no que diz respeito à nossa vontade, não somos inocentes nesse aspecto, pois todos pecaram em Adão, como afirma o apóstolo. Ora, se todo pecado é voluntário, como dizem os remonstrantes, logo, se levarmos essa declaração bíblica em consideração, então a transgressão de Adão foi o nosso pecado voluntário também, e isso em diversos aspectos. Em primeiro lugar, em que o ato voluntário de Adão é imputado como nosso devido ao pacto de obras que foi feito com ele em nosso nome. Mas, à medida que isso consiste em uma imputação, então deve ser extrínseco a nós. Em segundo lugar, portanto, nós dizemos que Adão, sendo a raiz e o cabeça de toda a espécie humana e todos nós, os ramos dessa raiz e os membros daquele corpo do qual ele era o cabeça, a vontade dele é dita ser a nossa. Éramos então todos um só homem, estávamos todos nele e não tínhamos outra vontade senão a dele, de modo que, apesar da vontade dele ser extrínseca a nós, enquanto pessoas particulares, contudo, essa vontade também é intrínseca a nós, à medida que somos todos participantes de uma natureza comum. Assim como pecamos nele,
assim também tivemos uma vontade de pecar nele. Em terceiro lugar, o pecado original é um defeito da natureza e não desta ou daquela pessoa em particular. Nisso, Álvares fundamenta a diferença entre o pecado atual e o original. O pecado atual sempre é cometido pela vontade própria do pecador. Para que o pecado original ocorresse, foi necessário apenas a vontade de nosso primeiro pai, que era o cabeça da natureza humana. Em quarto lugar, o pecado original é hereditário, natural e de maneira nenhuma ele é involuntário ou colocado sobre nós contra nossa vontade. O pecado original possui domínio sobre as nossas vontades e nos inclina para os pecados voluntários. Não vejo nenhuma razão, então, que motive Corvinus a dizer o seguinte: é um absurdo afirmar que pela desobediência de um só homem, muitos tenham se tornado realmente desobedientes, a menos que ele tenha feito isso propositalmente para contradizer Paulo, o qual nos ensinou, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos são feitos justos. Romanos 5:19. Escolha em quem você acredita, em Paulo ou nos arminianos. A soma de seus esforços nesse assunto em particular é 1. Negar que a natureza do homem seja realmente culpada pelo pecado de Adão de qualquer forma, ainda que todos nós fôssemos membros e participantes do corpo do qual ele era o cabeça. 2. Negar a imputação do pecado de Adão a nós em virtude da quebra daquela aliança que Deus fez com todos os homens nele, isto é, o pacto de obras. Assim, através dessas negações, como mostrei anteriormente, de toda a nossa corrupção inerente e da depravação da natureza, bem como de toda a nossa participação por qualquer meio na transgressão de Adão, parece-me que eles levantam uma grande acusação contra o Deus Todo-Poderoso, pois ainda que ele tenha lidado com Adão em sua particularidade, contudo, Deus expulsou a nós, a descendência inocente dele, do paraíso. É muito estranho que, embora não tenhamos qualquer desvio ou pecado em nossa natureza que mereça isso, nem qualquer participação na desobediência de Adão, cuja obediência teria sido o meio de transmitir grande felicidade para nós, ainda assim tenhamos sido feitos participantes de tão grande punição, como acontece agora com toda a humanidade. Eles jamais serão capazes de convencer qualquer pobre alma que já ouviu falar do paraíso ou do jardim onde Deus primeiramente colocou Adão, de que não estamos agora, por nascimento, sob pena de maldição e castigo. E, apesar de todo o restante, segundo a opinião deles, ser de pouca importância por consistir apenas em uma enfermidade e debilidade da natureza, ou qualquer coisa semelhante, entretanto, seja o que for, eles confessam que isso se evidencia tanto em nós como neles. Eles dizem: confessamos que pode ser dito que o pecado de Adão foi imputado à sua posteridade por Deus na medida em que Deus quis que os descendentes de Adão nascessem sujeitos ao mesmo mal ao qual Adão foi exposto pelo pecado. Ou na medida em que Deus permitiu que o mal que foi infligido a Adão, como punição, passasse adiante e viesse sobre os seus descendentes. Ora, ainda que essa punição fosse mínima, pelo fato de não termos qualquer demérito ou participação no pecado de Adão, isso seria tão grande ato de injustiça imputado ao Santíssimo que devemos rejeitar com um Deus nos livre, longe do juiz de toda a terra punir o justo com o ímpio. Se Deus imputa o pecado de Adão a nós, e nisso nos declara passíveis da maldição merecida por ele, ainda que tenhamos uma natureza pura, sem pecado, sem mácula, então esse mal dificilmente poderia ser conciliado com a regra de seu procedimento em justiça para com os filhos dos homens. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. Essa passagem garante claramente uma impunidade a todos quantos não estão contaminados com o pecado. Embora, por vezes,
o pecado e a punição sejam separados pela misericórdia divina, que perdoa a um e por isso não inflige o outro, ainda assim eles jamais são separados pela justiça divina, pois essa nunca inflige a punição onde o pecado não existe. O pecado imputado por si só, sem uma culpa inerente, nunca foi punido em qualquer um, exceto Cristo. A inescrutabilidade do amor e da justiça de Deus, ao colocar a iniquidade de todos nós sobre aquele que não tinha pecado, é uma exceção a essa regra geral que ele adota ao lidar com a descendência de Adão. Portanto, se a punição não for devida a nós por um único pecado imputado, também não será consistente com a justiça e a equidade de Deus imputar qualquer culpa a nós. Nem poderíamos ter sido postos com justiça debaixo de tão grande maldição e castigo, como a terrível experiência nos ensina que estamos. Ora, esse ato de injustiça com o qual eles acusam o Todo-Poderoso, os arminianos atribuem toda a natureza do pecado original. Eles dizem: nós não consideramos o pecado original como um pecado propriamente dito, nem como algo que faz a descendência de Adão merecer a ira de Deus, nem como um mal que seja propriamente merecedor de uma punição, mas consideramos o pecado original apenas como a fraqueza da natureza. Eles interpretam o pecado original como uma espécie de mal que, por haver afetado Adão, Deus permitiu que afetasse a descendência dele também. Assim, toda a depravação da natureza, a contaminação, a culpa e a concupiscência que derivamos de nossos primeiros pais, enfim, a imputação da transgressão real de Adão, são totalmente reduzidas a uma pequena enfermidade infligida a pobres criaturas inocentes. Mas deixe que eles desfrutem de sua própria sabedoria, que é terrena, sensual e diabólica. A Bíblia é clara ao afirmar que o pecado de Adão é o pecado de todos nós, não somente por propagação e comunicação, pelo que não a sua culpa singular, mas algo da mesma natureza deriva para nós, mas também por uma imputação de sua real transgressão a todos nós e de sua desobediência particular que resultou em nossa própria. Os fundamentos dessa imputação, como mencionei anteriormente, podem ser reduzidas ao fato de que ele era uma pessoa pública ou cabeça de toda a nossa natureza, o que nos garante uma participação dupla em seus deméritos. 1. Enquanto nós estávamos nele, então participávamos dele. 2. Enquanto ele esteve como representante de toda a nossa natureza no pacto que Deus fez com ele. Tudo isso que foi dito, de acordo com a exigência da justiça de Deus, demanda que a transgressão de Adão seja também considerada como nossa. Paulo é claro ao declarar não apenas que pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, Romanos 5:19, pela derivação de uma natureza corrompida, mas também que, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, Romanos 5:18. Pelo seu único pecado, todos nós fomos considerados merecedores de juízo e condenação. E assim, no versículo 12, ele afirma que por um só homem entrou o pecado e a morte sobre todo o mundo. E isso porque todos nós pecamos nele, o que não poderíamos entender de nenhuma outra forma, senão que a sua transgressão na avaliação de Deus é constada como nossa. O contraste que o apóstolo faz ali entre Cristo e a justiça dele, com Adão e a desobediência dele, servem de evidência suficiente para isso, como pode ser demonstrado na seguinte passagem. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Toda semelhança consiste principalmente na imputação do pecado de Adão e da justiça de Cristo,
a descendência de um por natureza e a descendência do outro pela graça. Mas a verdade de que somos considerados justos pela justiça de Cristo é, entre os protestantes, embora alguns tenham diferenças na forma de suas expressões, algo inquestionável e, portanto, não somos menos indubitavelmente considerados pecadores ou culpados devido ao primeiro pecado de Adão. Não prosseguirei mostrando como os arminianos se opõem à verdade de muitos outros casos particulares referentes a esse artigo do pecado original, pois isso já foi feito de maneira excelente e seguindo esse mesmo método, a saber, mostrar como a Escritura e a doutrina ortodoxa da nossa Igreja se opõem aos ensinos arminianos pelo famoso erudito mestre Edward Reynolds em seu excelente tratado Of the Sinfulness of Sin, sobre a pecaminosidade do pecado, onde ele demonstrou os erros dos arminianos, respondendo plenamente às suas objeções sofistas e, invencivelmente, confirmou a verdade da palavra de Deus. Porém, como os arminianos transformam isso que chamamos de pecado original em pecado nenhum, nem inerente e nem imputado a nós, em algo que não implica em nenhuma punição verdadeiramente assim chamada, e como nossa Igreja diz expressamente que o pecado original merece condenação, então eu mostrarei brevemente o que os arminianos entendem ser o merecimento do pecado original. Em primeiro lugar, quanto ao próprio Adão, eles afirmam que a morte com que ele foi ameaçado se transgredisse a aliança e que seria devida a ele em virtude disso, não era a morte física, pois anteriormente ele já era sujeito a ela pela constituição primária de sua natureza. Contudo, também não era uma morte eterna a ponto de ser acompanhada com a condenação ou castigo eterno. Assim, então, aprendemos aqui uma nova teologia. Até agora, os cristãos creram que tudo o que pode ser compreendido sob o nome de morte, juntamente com os seus antecedentes, consequentes e atendentes, foi ameaçado a Adão por meio dessa intimação. Os teólogos, até o dia de hoje, encontram apenas esses dois tipos de morte na Escritura como penalidade aos homens e propriamente assim chamadas. Será que agora deveremos nos convencer que nenhuma dessas duas mortes foi ameaçada a Adão? Deverá ser assim se quisermos acreditar nos arminianos. Deveremos acreditar que Adão não foi ameaçado com nenhum dos dois tipos de morte, pois como ele já foi criado mortal e estava sujeito a uma morte física, a sanção de sua obediência era uma ameaça de dissolução total de sua alma e do corpo, ou uma redução ao seu nada primitivo. Mas e se um homem não quiser acreditar em suas palavras, mas crer, de acordo com Paulo, que a morte entrou no mundo pelo pecado, que se nunca tivéssemos pecado, nós nunca teríamos morrido, que o homem, no estado de inocência e por constituição divina, estava livre da morte física e de todas as coisas que conduzem diretamente a ela? Em segundo lugar, aquela morte ameaçada aos nossos primeiros pais compreendia também a condenação da alma e do corpo para sempre. Mas quanto àquela dissolução imaginária que eles afirmam, será que há alguma, por menor que seja, insinuação na palavra de Deus? Ora, eu confesso que os arminianos são insolentes o suficiente para exigirem que acreditemos nas afirmações deles quanto a vários assuntos, mas eles nunca têm confiança suficientemente para provarem o que afirmam. Se eles tanto subestimam o demérito do pecado no próprio Adão, então não é de admirar se eles não admitem que a descendência dele tenha absolutamente qualquer demérito. Corvinus diz: a afirmação de que alguém foi julgado devido ao pecado original e condenado a tormentos eternos é algo de que se deve duvidar com razão. Sim,
Nós não hesitamos em afirmar que jamais alguém foi condenado dessa maneira, e para mostrar que essa opinião não é unicamente sua, ele cita ninguém menos do que o seu mestre Armínio. É bem verdade, ele diz, que Armínio ensina que é algo ímpio dizer que o pecado original faz um homem culpado de morte. Isso parece se referir a qualquer morte, temporal, eterna, ou aquela aniquilação que eles inventaram. O que ele disse é verdade? Sim, é verdade. Armínio fez essa afirmação acrescentando esse motivo, pois esse castigo se aplica somente ao pecado real de Adão. Ora, de que tipo de punição eles acreditam que isso se trata, eu já mostrei anteriormente, mas realmente eu me pergunto, visto que eles são, em vários de seus escritos, tão peremptórios ao afirmarem que a mesma coisa não pode ser um pecado e um castigo, então por que tão frequentemente chamam isso de enfermidade da natureza e também a chamam de pecado? Coisas que eles supõem serem mais diferentes uma da outra do que fogo e água. Será que é porque eles não estão dispostos a darem outro nome a isso e assim contradizer Paulo em termos expressos? Ou será que temem usar algum estratagema sofístico para descrevê-lo e, com isso, terem sua heresia exposta claramente? Seja lá qual for a motivação deles quanto a isso, estou certo de que eles se contradizem, não obstante concordem plenamente entre eles que Deus não rejeita ninguém apenas devido ao pecado original, como diz Episcopius. Se for dito a eles que a questão não é de fato o que Deus faz, mas sim de direito o que tais pecadores merecem, eles nos respondem claramente que Deus não destinará nenhum infante ao castigo eterno pelo pecado original à parte de seus próprios pecados reais, nem o pode fazer por direito ou em justiça. Então, os filhos de muçulmanos, de pagãos e de outros infiéis semelhantes que são alheios ao pacto da graça e que morrem na sua infância, são muito mais felizes do que qualquer cristão que deve se submeter a uma dura guerra contra o pecado e contra Satanás, que está em perigo de cair finalmente na última hora e que deve enfrentar muitas dificuldades para entrar no reino dos céus, enquanto aqueles outros, sem maiores dificuldades, são, no presente, admitidos ali devido à sua própria inocência. E mesmo que não sejam eleitos por Deus, pois, como os arminianos afirmam, Deus não elege ninguém senão com base na sua fé, a qual os infantes deles não possuem, nem redimidos por Cristo, pois Cristo morreu apenas pelos pecadores, ele salva o seu povo dos seus pecados, Mateus 1, 21. Mas eles não são culpados de pecados, como dizem os arminianos, nem santificados pelo Espírito Santo, cujas operações se restringem a uma persuasão moral, coisa do qual os infantes não são sujeitos capazes. Não é para a maior honra da Santíssima Trindade que o céu seja provado por aqueles que o Pai nunca elegeu, o Filho nunca redimiu, nem jamais o Espírito Santo santificou. Assim, você vê que eles fazem dessa depravação original da nossa natureza, no máximo, uma enfermidade ou fraqueza dela, a qual, no entanto, nem é um pecado, nem é um castigo do pecado propriamente dito. Tampouco é algo que mereça castigo como um pecado. Poderá ser visto se esta última afirmação é segundo a Sagrada Escritura ou não, através das seguintes 3 observações. Em primeiro lugar, não há nenhuma confusão, nenhuma desordem e nem vaidade do mundo todo em qualquer uma das criaturas de Deus que não seja um castigo de nosso pecado em Adão. A grande e quase universal ruína da natureza proveniente da maldição de Deus sobre a terra e da ira de Deus revelando-se desde o céu é a retribuição adequada à transgressão dele. Foi pela grande misericórdia de Deus que toda a estrutura da natureza não foi prontamente lançada em trevas e reduzida à sua confusão primitiva.
tivéssemos nós sido privados das centelhas remanescentes da imagem de Deus em nossas almas, as quais nos diferenciam dos animais que perecem, teríamos todos nascidos insensatos e desprovidos de razão. Por lidar assim com alguns em casos particulares, Deus nos mostra que, se lidasse conosco apenas com base em sua justiça, todos teriam afundado em miséria. Deus criou todas as coisas originalmente muitíssimo boas, e assim foram avaliadas pela sabedoria do próprio Deus. Mas o nosso pecado compeliu o bom e sábio Criador a odiar e amaldiçoar a obra de suas próprias mãos. Maldita é a terra, disse ele a Adão, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Gênesis 3, 17 e 18. Foi disso que procede aquele fardo pesado da vaidade, da servidão, da corrupção, segundo o que até agora toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até que ela seja liberta. Romanos 8, 19 a 21. Ora, se o nosso pecado teve uma influência maligna tão estranha sobre as coisas que não têm nenhuma relação conosco, exceto o fato de que foram criadas para nosso uso, certamente é uma grande misericórdia de Deus que nós mesmos não estejamos completamente amaldiçoados, embora todos estejamos afetados por diversos tristes efeitos dessa iniquidade. E, com efeito, nos encontramos merecidamente sujeitos a várias misérias iminentes e sujeitos à destruição eterna, de modo que, em segundo lugar, a morte temporal, com todos os seus antecedentes e atendentes, todas as enfermidades, as misérias, as doenças, as paixões destruidoras, os infortúnios e todo o mal, conduz ou está relacionado a isso. São uma punição pelo pecado original. E isso não somente porque o primeiro pecado real de Adão é imputado a nós, mas porque a maioria deles consiste em um problema que provém precisamente daquela corrupção natural e daquela contaminação do pecado que atua em nosso interior para a produção de tais efeitos tristes, os quais corrompem toda a nossa natureza. Assim, em nossas almas, todos nós somos desordenados e defeituosos por causa de cobiças, de concupiscências, de paixões, de cegueira da mente, de perversidade da vontade e de desordem das afeições. Todas essas coisas que nos afligem e perturbam são precisamente problemas próprios daquele pecado inerente que se apodera de toda a nossa alma. O pecado original também exerce grande influência sobre o corpo ao torná-lo apto para a corrupção e para a morte, à medida que é nele que se originam todas as enfermidades, as doenças e os males que o transformam em um depósito de misérias que caminham para a morte. Essas coisas e outras semelhantes são como passos que nos conduzem em ritmo acelerado na estrada que tende à morte, pois são as causas eficientes, diretas e internas dela em subordinação à justiça do Deus Todo-Poderoso, pelas quais a morte é infligida como uma punição de nossos pecados em Adão. O homem, antes de sua queda, embora não no que diz respeito à questão pela qual ele foi criado, nem mesmo apenas no que diz respeito à sua forma vivificada, mas sim no que diz respeito à ordenação de Deus, era imortal, um guardião de sua própria eternidade. A morte, a qual antes ele não era sujeito, foi uma ameaça como um castigo do seu pecado, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. As palavras de Deus, ao ameaçar essa punição, demonstram que o homem estava sujeito à mortalidade e evidenciam claramente que isso envolvia a morte física também. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Retornar ao pó nada mais é do que a alma deixar o corpo, pelo que antes ela era preservada da corrupção. Mais adiante, Paulo contrasta aquela morte que recebemos pelo pecado de Adão com a ressurreição do corpo pelo poder de Cristo.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 21 a 22. A vida que todos receberão pelo poder de Cristo no último dia é essencialmente uma reunião da alma com o corpo, e, portanto, a separação entre eles é algo que veio sobre nós devido ao pecado de Adão. O mesmo apóstolo também descreve um reinado universal da morte sobre todos devido à primeira transgressão, Romanos 5. Nas Escrituras, até mesmo as doenças são atribuídas ao pecado como sua causa meritória, João 5, 14, 1 Coríntios 11, 30, Apocalipse 2, 22. Com relação a todos esses males, podemos ver que a misericórdia de Deus não se interpõe em todos os casos, ainda que todos os homens são de alguma forma participantes deles. Em terceiro lugar, conforme o artigo de nossa igreja declara, o merecimento final do pecado original é tanto a condenação. A ira de Deus deve ser derramada sobre nós em tormentos eternos do corpo e da alma. E também, para esse fim, muitos juízos anteriores de Deus são subservientes, como a privação da retidão original, que perdemos em Adão, a separação espiritual, a entrega ao pecado juntamente com todas as outras depravações destruidoras de nossa natureza, na medida em que são meramente penais. Algumas dessas punições são consequências imediatas da transgressão singular de Adão, como a privação da justiça original. Outras punições, como a condenação em si, são os efeitos próprios do pecado e da contaminação que existe em nós. Não há ninguém condenado senão pelo seu próprio pecado. Quando teólogos afirmam que somos culpados de condenação pelo pecado de Adão, eles não estão dizendo que alguém é condenado precisamente por esse fato particular. O que eles estão dizendo é que pelo pecado de Adão e pelo nosso próprio pecado nele, pela justíssima ordenação de Deus, nós contraímos aquela grande depravação e pecaminosidade da natureza que merece a maldição de Deus e a condenação eterna. Deve haver uma impureza inerente que, em verdade, exclui do reino dos céus. Apocalipse 21, 27. O apóstolo mostra que essa impureza está nos bebês não santificados por uma participação no pacto da graça. Em resumo, somos batizados para a remissão dos pecados, para que possamos ser salvos. Atos 2, 38. Vemos assim que o que é tirado pelo batismo é o que impede a nossa salvação. E isso não é o primeiro pecado de Adão imputado a nós, mas a nossa própria concupiscência e corrupção inerentes. Não podemos ser lavados, limpos e purificados de um pecado imputado. Isso é feito pela pia da regeneração. Não temos necessidade de sermos purificados daquilo que nos é imputado apenas por uma denominação externa. Podemos dizer que somos libertos ou justificados disso, mas não purificados. Assim, a alma que é culpada de pecado morrerá por sua própria culpa. Se Deus nos condenasse apenas pelo pecado original, isso não seria por causa da imputação da culpa de Adão, mas pela iniquidade de que somos feitos participantes pela natureza. Agora, para concluir, observe que nessa discussão sobre o merecimento do pecado original, o que está sendo discutido não é qual será o destino certo daqueles que partem dessa vida apenas sob a culpa do pecado original, mas a discussão trata da seguinte questão: o que essa corrupção hereditária e natural merece em todos aqueles em quem ela existe? Pois, como Paulo diz, não julgamos os que estão de fora, especialmente os bebês, 1 Coríntios 5,13. Mas devido ao demérito do pecado original diante da justiça de Deus, o nosso Salvador afirma expressamente: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, 3-5. Deixemos aqueles que conseguem achar uma diferença entre não ir para o céu e ir para o inferno,
visto não encontrarmos na Escritura qualquer outro lugar para onde as almas vão após a morte. Paulo também nos diz que somos, por natureza, filhos da ira, Efésios 2:3. Tanto no que diz respeito à nossa origem quanto à nossa realidade atual, somos culpados e detestáveis por essa ira, que é acompanhada da indignação ardente que consumirá os adversários. Além disso, estamos certos de que nenhuma coisa impura entrará no céu. Apocalipse 21:27. As crianças estão contaminadas com essa impureza que as tornam uma pessoa merecedora do inferno e, portanto, a menos que sejam purificadas com o sangue de Cristo, as crianças não terão uma participação na felicidade eterna. Assim, o pecado de todos é condenado e, no entanto, não condenamos peremptoriamente ao inferno todas as crianças que partem deste mundo sem terem passado pela pia da regeneração, o meio ordinário de escapar da punição devida a essa contaminação. O que rejeitamos é uma questão de fato. Sim, e há duas maneiras pelas quais Deus salva tais crianças, arrebatando-as das chamas. Em primeiro lugar, fazendo as crianças participantes do pacto da graça, caso seus pais imediatos ou remotos tiverem sido crentes. Ele é um Deus deles e da sua descendência, e estende sua misericórdia a 1000 gerações daqueles que o temem. Em segundo lugar, pela sua graça de eleição, que totalmente gratuita, não está obrigada a quaisquer condições através da qual, não tenho dúvidas, Deus toma para si em Cristo muitos daqueles cujos pais nunca o conheceram ou que foram desprezadores do Evangelho. Essa doutrina da nossa igreja, que é segundo a Escritura, afirma que o pecado original merece a ira e a condenação da parte de Deus. A comparação a seguir mostra como a doutrina arminiana se opõe tanto à Escritura como à doutrina de nossa igreja. Somente a Escritura. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Romanos 5:18. Livre-arbítrio. Adão pecou apenas em sua própria pessoa, e não há nenhuma razão para que Deus impute esse pecado às crianças. Martinus Boreaus. Somente a Escritura. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5:19. Livre-arbítrio. É um absurdo dizer que pela desobediência de um só homem, muitos sejam feitos de fato desobedientes. Johannes Arnoldus Corvinus. Somente a Escritura. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Livre-arbítrio. As crianças estão simplesmente naquela condição em que Adão estava antes de sua queda. Adolphus Venator. Somente a Escritura. De outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 1 Coríntios 7:14. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó 14:4. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. O que é nascido da carne é carne. João 3:6. Livre-arbítrio. Não importa se esses infantes são filhos de cristãos ou filhos de pagãos, pois a inocência dos infantes é própria dos infantes em si mesmos. Apologia da Confissão Remonstrante. O que nós obtemos pelo nascimento pode ser nenhuma impiedade de pecado, porque nascer é evidentemente involuntário. Apologia da Confissão Remonstrante. Somente a Escritura. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2:3. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7, 18. Livre-arbítrio. O pecado original não é um pecado propriamente dito que torne a posteridade de Adão culpada da ira de Deus, nem mesmo uma punição de algum pecado neles. Apologia da Confissão Remonstrante. É contra a equidade que alguém seja considerado culpado devido a um pecado que não é o seu, que alguém deva ser reputado inocente no que diz respeito à sua própria vontade, é verdadeiramente inocente. Apologia da Confissão Remonstrante. Somente a Escritura. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Porque assim como todos morrem em Adão. 1 Coríntios 15:22. Éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. E não entrará nela coisa alguma que contamine. Apocalipse 21:27. Livre-arbítrio. Deus nem o faz, nem pode em justiça nomear qualquer um para o inferno por causa do pecado original. Apologia da Confissão Remonstrante. É perversamente dito que o pecado original faz de qualquer um culpado de morte. Jacó Armínio. Nós, de nenhuma maneira, duvidamos ao afirmar que jamais alguém foi condenado pelo pecado original. Johannes Arnoldos Corvinus.